Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Tudo bem? Então, vamos lá para continuarmos a segunda parte do primeiro capítulo do livro do Dr. Darion, que é a inteligência cultural, tá bom? Como viver para Deus em um mundo diversificado e pluralista. Então, nós vamos para, como eu falei, o segundo vídeo do primeiro capítulo, tá bom? E aí nós temos 6 versículos-chave, 6 passagens-chaves, que o autor ele vai desenvolver no primeiro capítulo, que tem como título Uma Teologia de Inteligência Cultural. Eu estarei postando ainda praticamente aqui, tá bom? Eu estarei fazendo uma playlist deste livro. Se os irmãos se interessarem, por favor, pode ir lá, dê o seu like, compartilhe e se inscreva, tá bom? Para que possamos elaborar e criar mais vídeos, conteúdo com essa proposta, tá bom? Vamos lá. A segunda passagem-chave se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 13 a 18. O texto-chave está no versículo 15 e 16. Diz assim: Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. 1 Pedro é um ótimo livro. A maior parte dele fala sobre envolvimento com pessoas. O apóstolo Pedro, o autor, sentou-se aos pés de Jesus e teve aulas de envolvimento com o Salvador, enquanto este preparava os discípulos para irem pelo mundo levando o Evangelho. Uma de minhas passagens preferidas é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, um versículo muitas vezes usado em programas voltados para decorar a palavra de Deus. Devemos estar preparados para explicar o que cremos, nossa esperança. Nossa fé não está, em última instância, centrada em ideias, embora certamente as inclua, mas na esperança. Pedro podia escolher uma palavra para resumir tudo que a fé engloba e escolheu esperança. Essa esperança tem a ver com entender e apreciar o porquê de estarmos na Terra e como podemos nos conectar com o Criador que nos fez. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, termina com uma exortação para que ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Vemos essa esperança na maneira como Deus tornou possível essa conexão entre nós e Ele. É por isso que a mensagem dos cristãos é chamada de boas novas. Podemos nos reconectar com o Deus vivo. Somos capacitados para viver de forma como fomos criados, para viver tanto agora quanto na eternidade. 1 Pedro, capítulo 13, versículo 15, é um chamado empolgante e um versículo maravilhoso. No entanto, muitas vezes perdemos o que está ao redor do texto, que nos ajuda a responder nossa pergunta sobre o que um envolvimento inteligente implica. A partir do versículo 13, o autor nos dá uma descrição de como o mundo deve ser. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Se fazemos o bem aos outros, as coisas deveriam correr bem. Parece bem simples. Mas vivemos em um mundo de cabeça para baixo. Então, o versículo seguinte diz: Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, parte A. Veja bem, preste atenção no versículo.
Ele já prevê que sofreremos por fazer o que é certo, assim como Jesus ensinou aos seus discípulos. Mateus capítulo 5, dos versículos 10 a 12. Parece que Pedro realmente entendeu o que Jesus vinha dizendo em toda a segunda metade de seu ministério. Se vocês me seguirem, vai ouvir oposição. Os discípulos carregam sua cruz diariamente. Esse é o mundo no qual e com o qual nos envolvemos. No entanto, somos felizes porque nossa aceitação não vem do mundo, mas vem de Deus e de sermos fiéis a Ele. A parte seguinte do versículo ainda é mais impressionante. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. 1 Pedro capítulo 3, versículo 14, parte B. Não há motivo para termos medo ou nos engajarmos, mesmo que possamos prever rejeição e injustiça. Agora, preciso ser sincero. Muito do que vejo na reação da igreja, à nossa cultura, parece temor e amedrontamento. Temos medo da remoção da rede judaico-cristã que mencionei antes. Trememos com a forma como o mundo vive e as escolhas que faz, perturbados pelas influências que produzem. Esses são eventos perturbadores, mas eles não deveriam nos surpreender. Nossas reações temerosas nunca nos ajudam a nos envolver bem. A esperança e a identidade do crente se encontra em Deus. É nesse ponto que nos conectamos com Cristo como nossa esperança e marchamos em direção ao mundo, pronto para nos envolver, prontos para apresentar uma defesa, prontos para permanecer firmes, armados com os recursos espirituais que nos permitem permanecer. É nossa mensagem central. E nossa mensagem central é positiva. Ela é sobre esperança, a tensão de compartilhar o evangelho e nos envolver com nossa cultura é sempre um equilíbrio. O desafio que o evangelho apresenta às pessoas sobre o pecado, seu fracasso em viver corretamente, e o convite do evangelho para entrarem na própria esperança em um novo tipo de vida. À medida que nos envolvemos, precisamos simultaneamente desafiar e convidar. Como podemos fazer isso direito? A igreja muitas vezes falha ao focar tanto no desafio que a esperança se perde. Queremos tanto destacar o que há de errado no mundo que silenciamos a esperança que Deus disponibilizou. Ou então limitamos essa esperança somente ao futuro, mas ela começa agora, nesta vida. Porém, a única razão para buscar uma nova esperança é porque percebemos deficiência nesta vida, muitas delas de nossa parte. Então, o desafio precisa estar ali em algum lugar. No entanto, nossa base é a esperança. Ela não pode faltar. A esperança bíblica não é prosperidade ou uma vida sem qualquer problema. Ela existe em uma vida conectada com o propósito de Deus, ao que nos criar e alinhada com as razões que ele teve para isso em primeiro lugar. Assim, em nosso envolvimento, é importante que jamais percamos a mensagem de esperança em meio à defesa do Evangelho e ao desafio que vem com o Evangelho. A única forma das boas novas serem boas novas é as boas ser parte da mensagem. E essa mensagem precisa ser comunicada com uma consciência de por que as novas são boas, porque há um resgate, e porque a graça é graça, não é merecida ou meritória. Muitas vezes paramos de ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, logo após a menção de estarmos preparados para defender nossa esperança, o que é um erro enorme. Não apenas temos de oferecer nosso conteúdo, o tom com que o apresentamos importa,
O versículo 16 diz: contudo, façam isso, defender a esperança com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. De todas as coisas a serem dirigidas nessa questão, permitam-me destacar 3 pontos. Primeiro ponto, nosso envolvimento precisa vir com mansidão e respeito. Não devemos nos envolver a partir do medo, da raiva ou do ressentimento, mas da esperança, porque o que compartilhamos é a própria esperança. Não precisamos nos sentir ameaçados. Podemos ser mansos e respeitosos porque sabemos que Deus está conosco. Nos envolvemos não de maneira arrogante, mas humilde, porque é apenas pela graça de Deus que nós mesmos temos essa esperança. Vejo menos, vejo menos dessa mansidão combinado com respeito do que esperaria ver por parte da igreja quando esta interage com o mundo. Podemos melhorar nisso. Mansidão e respeito são cruciais no envolvimento. Os dois termos se referem a um tipo positivo de gentileza e humildade, somadas a uma consideração por aqueles com quem interagimos. O tom realmente importa, porque ele comunica nosso amor, porque por aqueles a quem desafiamos com o Evangelho. Segundo ponto, nosso comportamento será difamado. Essa é a segunda vez que Pedro diz que nosso bem será recebido com o mal. Toda boa ação será punida. Não se surpreenda quando encontrar oposição. As pessoas não gostam de ser desafiadas, embora isso seja parte da mensagem do Evangelho. No entanto, não é toda a mensagem. A esperança ainda precisa ser a nota dominante. Terceiro ponto, devemos manter uma boa consciência ao mesmo tempo que sabemos que Deus está plenamente ciente dos erros que são cometidos contra nós. 1 Pedro 4,19 nos consola quando sofremos. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Será diante de Deus que nossos acusadores sentirão vergonha. Esse é um dos motivos por que não precisamos temer ao nos envolver. Em 1 Pedro, capítulo 13, versículo 17, Pedro explica por que podemos nos comportar dessa maneira. É melhor sofrer por fazer o bem, mas uma menção à injustiça, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Não devemos devolver da mesma moeda, mesmo diante de reações injustas. Discípulos se envolvem e demonstram uma forma diferente de se relacionar, mesmo com aqueles que os rejeitam. Isso é parte de como amamos nossos inimigos de maneiras distintas. A razão por essa forma de agir é o que Pedro diz a seguir, o exemplo do próprio Jesus, o versículo 18. Ele era o justo, ele sofreu e serviu para atrair os injustos a Deus. Note apenas que o texto não coloca isso de forma tão genérica. Ele diz, para conduzir-nos a Deus. Pedro personaliza o recado com um lembrete sobre nosso próprio acesso à graça. Cristo é o nosso modelo. Nós sofremos porque estamos imitando o que ele sofreu para que possamos ser como ele. Precisamos lembrar de onde viemos e como chegamos até tamanha bênção. Em outras palavras, conforme nos envolvemos com os outros e imitamos Jesus, precisamos nos lembrar de que houve um momento em que Deus foi gracioso conosco, enquanto nossas costas estavam voltadas para Ele. Deveríamos ser capazes de compreender o que significa opor a Deus e ver Deus graciosamente nos conduzir até Ele. Este, esse é o tom que importa. Agimos com inteligência cultural quando interagimos com os outros da mesma maneira que Deus interagiu conosco.
focamos na esperança, mesmo quando desafiamos as pessoas e o fazemos com mansidão e respeito, porque nos lembramos de nossa própria experiência com a graça de Deus. Muito bem, meus queridos, graças a Deus, conseguimos concluir mais um versículo-chave deste livro maravilhoso, viu? É um livro extraordinário. Se você puder adquirir, adquiram, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nossa página no YouTube. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.